Padre Adilson, Frei, né? Frei Adilson. Aqui, Frei Adilson está conosco aqui. Exatamente, nós teremos um convidado a cada sábado desse mês de novembro para nos falar desta pastoral do dízimo. O que é isso, Frei Adilson? Então, é um prazer estar aqui com o senhor nesse programa tão importante, Padre Cândido. Então, falar sobre a pastoral do dízimo é falar de mais uma pastoral da nossa comunidade de fé. O dízimo nos remete à partilha, nos remete à solidariedade, é um compromisso. Uhum. Então, o dízimo é essa participação direta na comunidade. Escuta, parece que toda semana vai ter um tema diferente, mas escolheram, inspirados evidentemente na espiritualidade do Papa Francisco, o dízimo como expressão da caridade fraterna, não é isso? Em todos os domingos, né? Cada semana, esta semana, por exemplo, eu estou vendo aqui a dimensão social do dízimo. Isso. É o que vai marcar o mês inteiro. Isso, o grande chavão, então, dessa proposta desse mês de novembro vai ser o dízimo, um caminho para ajudar os pobres. Então, nos remete à solidariedade. Agora, esta dimensão do dízimo não faz, que aliás o próprio Papa fala isso, né? Não faz com que a igreja seja uma ONG de caridade, não, né? Não, de forma nenhuma. Uhum. Então, a igreja sempre fez o bem, né? Então, nessa perspectiva de sempre cuidar dos pobres, como ela sempre fez. Sempre fez. Nós sabemos que é dever do Estado, né? Essa perspectiva social, do cuidado, de toda a problemática social que tem. Mas a igreja também tem o dever de ajudar, porque ela nasce na perspectiva de fazer o bem, a caridade. Da fraternidade, né? A fraternidade. Nós vamos ver agora, falando disso, a Pastoral do Povo da Rua, que aliás também, nossa paróquia, eu quero dizer isso, nós temos um grupo lá e eu costumo visitar uma ou duas vezes por mês os moradores de rua que tem lá no Barro Preto, tem uma sede onde eles se reúnem, nós estamos lá. Mas aqui nós vamos ter agora a Pastoral do Povo da Rua. E no início deste mês foi realizado em Belo Horizonte o Seminário de Acolhimento Institucional para a População em Situação de Rua e para discutir políticas de superação da vulnerabilidade social, direito à moradia e assim por diante. Nós vamos ver aí a matéria no VT. Vamos lá. Quando nos dedicamos ao cuidado social, atuando na transformação da sociedade, acolhemos o próprio Cristo, que se manifesta a nós no rosto dos empobrecidos. O encontro reuniu dezenas de pessoas no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, no bairro Pompeia. Participaram representantes do poder público e de pastorais do povo da rua de diversas cidades. Há um desafio colocado para oferecer oportunidade para a população de rua superar essa situação de rua. Então está se discutindo muito esse acolhimento institucional que existe, os albergues, as repúblicas, eles respondem à demanda que a população tem e, por outro lado, a questão da habitação, que é fundamental, né, nesse processo de superação das ruas. Os temas discutidos aqui vão ajudar a direcionar as ações da pastoral na busca por novas políticas públicas de inclusão social e moradia. Em Belo Horizonte, embora tenha uma rede básica de atendimento à população de rua mais ligada à assistência social, a gente entende que é preciso avançar na questão das políticas intersetoriais. E daí a gente tem organizado esse seminário para discutir a realidade do serviço de acolhimento institucional, que são serviços da assistência social, mas numa articulação com a moradia, que a gente entende que para superar essa condição é necessário garantir possibilidades, e a moradia é a alternativa que a gente vê, né, como uma das portas de saída, a moradia e o trabalho. Rafael é um caso de sucesso. Depois de 10 anos morando na rua, ele conquistou seu apartamento por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. A conquista sem palavras, né? Na verdade, resgatei minha autoestima, resgatei valores que estavam estacionados, resgatei também princípios que eu deixei para trás e retomei o meu vínculo familiar. Ele lembra que ficou desabrigado ainda jovem, 15 anos atrás. O motivo? Problemas financeiros da família. De acordo com as últimas pesquisas realizadas nos últimos anos aqui em Belo Horizonte, o número de pessoas em situação de rua só aumenta. Em 1998,
era 916. Em 2005, o número saltou para 1.154. E o último levantamento, realizado em 2013, revela que são 1.827 pessoas morando nas ruas da capital. E para afastar de vez o preconceito, é importante ressaltar que ninguém vive na rua porque quer. A sociedade, o olhar dela para essas pessoas, essas pessoas são invisíveis, né? E quando são visíveis, elas são visíveis a nível de crítica, né? De discriminação, né? De intolerância. Quem quer estar na rua hoje em dia, morar na rua? Ninguém quer. Muito bem. É claro que a igreja não é a igreja que vai resolver o problema da pastoral de rua, mas a igreja pode participar deste processo de humanização e ajudar também de alguma forma, não é isso mesmo? Sim, sim. A igreja, ela pode contribuir, né, através das suas obras, já contribui muito, mas pode participar. E o apoio da igreja é muito importante. Até para nos chamar a atenção também, que a nossa participação da igreja nos leva a cuidar dos pobres, a tirar as pessoas da rua e tantas outras situações. Agora, eu só quero fazer a bem da verdade, porque eu lido com isso, eu converso com o pessoal da rua, falo que eles não querem morar na rua, querem sim, viu? Tem muita gente que prefere porque não quer a disciplina que existem nos abrigos, porque acham que lá também há problemas, enfim. Há uns, e são muito claros ao dizerem isso, eu moro na rua por opção minha, por opção própria. Tem famílias, eles têm gente que poderia acolhê-los, mas por uma questão, principalmente drogas, álcool, por uma questão que, digamos assim, torna inviável a agregação deles na vida normal, na vida comum de uma família, etc., eles escolhem morar na rua. Só para a gente ter uma ideia de que a coisa é muito mais complexa. Porque se fosse só dinheiro, vamos dar dinheiro para eles que eles vão sair da rua. Não resolve, é muito mais. Acho que tem que evangelizar na raiz da pessoa, descobrir a beleza de outras realidades. Bom, nós temos que responder agora às participações, né? Bom dia, Maíra. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A primeira participação é da Lúcia Costa Val. Ela cumprimenta o Padre Cândido pelo ótimo programa. Obrigado. Agora a participação da Marlis Carvalho, da cidade de Santa Luzia. Qual é o conceito teológico de masculinidade e de feminilidade? Olha, falar de conceito teológico é um pouco complicado, porque os termos eles só podem se referir à teologia de maneira indireta, né? Masculinidade e feminilidade, a pessoa que fez essa pergunta com certeza está se referindo à ideologia de gênero. Nossa visão cristã não corresponde exatamente àquela pautada pela ideologia de gênero. Para nós, o princípio de masculinidade e feminilidade, ainda que a cultura tenha um elemento preponderante e fundamental, mas a base é dada pelo biológico, ou seja, feminilidade e masculinidade é originada da pessoa, da sua natureza. Mas isso não significa que esses dados da natureza não podem ser desenvolvidos e aperfeiçoados. Aqui eu tenho também a participação do Geraldo, Padre Cândido, ele repete uma pergunta que ele já fez, mas mudando um pouco. Parece-se privilegiar no presente em muito antropocentrismo. Consultar a igreja, o povo cristão é bom, mas atender seus anseios, como no caso de comunhão a recasados em segunda vida marital, aceitação de pares homossexuais em sodomia e ambos participarem de atividades dentro da igreja são e serão péssimos exemplos comportamentais relativistas. Seria entrar naquela revolucionária ideia de que todo o poder emana do povo. Já pensou ambos catequizando nessas condições comportamentais, etc, etc, etc. Olha, ele faz várias considerações num tema só. Não é exatamente isso que está sendo proposto pela igreja, tá? O que está sendo proposto é o acolhimento, a compreensão e, em alguns casos,
com muito equilíbrio, muita serenidade, sabe? A gente oferecer possibilidade de saída para alguns problemas familiares. Mas não é assim, dessa forma, como se parece que está sendo dito aqui, viu, Geraldo? E obrigado pela sua participação, ela sempre nos enriquece muito. O Alisson do Carmo, eu não posso nem ler o e-mail dele, porque ele é você está sendo muito agressivo, Alisson, contra uma agressividade assim ideológica contra o governo, enfim, contra tantas coisas. E inclusive usando palavras assim bem fortes, né? Então eu concordo com a liberdade de expressão, etc., mas eu não posso, eu pessoalmente, falar isso aqui, porque não faz parte da minha convicção que estas palavras sirvam para ilustrar a realidade presente. Mas agradeço a sua participação, me solidarizo com a sua indignação em vários aspectos, porém, vou deixar para ler quando tiver um pouco mais de calma. Você, mais uma participação? E agora a participação do Rodrigo Gomes, de Cachoeira do Campo. Ele está em sintonia nessa manhã maravilhosa com o programa. E gostaria de mandar um abraço para a amiga dele, Lúcia, da paróquia do Padre Cândido. Obrigado. Para Maria Lúcia? Isso. Ok, muito obrigado em nome dela. Voltamos daqui a pouquinho.